Amém, amados? Pode sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. De 21 a 28, nós vamos fazer a leitura responsiva. Deixa eu abrir aqui também, que se eu tiver com dificuldade de ler, pelo telão ali, eu leio aqui. Ok, Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28. Assim diz o Senhor através de sua santa palavra. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom, a igreja. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós, a igreja. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. A igreja. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A igreja. Espírito Santo, continua falando conosco por meio desta palavra, Senhor. Que esta palavra nos ensine como, Seu Deus, nos manter de pé no Teu reino. Como, Seu Deus, avançar diante, Seu Deus, das lutas, das dificuldades que muitas vezes vem diante de nós. Pai, que esta palavra gere, Pai, um avivamento na vida de todos nós que estamos aqui nessa noite. Fala conosco de uma maneira tremenda e poderosa, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga assim comigo: a mulher cananeia e sua resiliência. Esse texto é muito tremendo, muito poderoso. Tem algo muito, ou tem muitas coisas aqui tremendas que vai nos ensinar hoje. E eu fico muito impactado quando eu leio esse texto. Resiliência é a capacidade de superar adversidades com equilíbrio e otimismo, transformando os momentos difíceis em oportunidades para aprender, crescer e mudar. Para a psicologia, uma pessoa resiliente tem maior resistência e equilíbrio frente às adversidades. Diante disso, de entender aqui um pouco do conceito do que é resiliência, o que você faz quando se depara com um grande problema, quando você enfrenta um fracasso, quando você se decepciona com algo ou enfrenta alguma frustração? Como você reage a estas circunstâncias? Você chuta o balde? Você chora e entra em desespero? Você se deprime? Ou você encara as circunstâncias? Deus quer nos fazer refletir sobre isso e nos ensinar como nos comportar em seu reino, como nós devemos caminhar a vida cristã ou na vida cristã.
A resposta que você possivelmente deu às perguntas, elas vão dizer se você é ou não resiliente. Mas ainda que você não seja, você vai aprender com uma mulher que nos mostra, ou nos mostra quanto ela, nos mostra mesmo, nos mostra o quanto ela foi resiliente diante da narrativa que lemos. Porque a narrativa é muito chocante, é muito impactante. Esse episódio, esse cenário que a Bíblia relata, ela é algo que nos faz refletir muito. E se você não é resiliente, Deus quer fazer de você uma pessoa resiliente, para que você possa desfrutar do melhor que Deus tem para você. Porque a resiliência nos dá a capacidade de olhar as circunstâncias, mesmo que difíceis, como oportunidades de crescimento, de aprender mais com Deus, de ter mais experiências com Deus. Então, se você está enfrentando alguma coisa difícil, eu quero te dar essa boa notícia. Apesar da sua natureza, da minha natureza humana, reagir muito negativamente a esses momentos, é preciso aprender que momentos difíceis são oportunidades de crescimento para a vida. Isso é tremendo, porque isso é uma chave que muda toda a nossa postura diante dos problemas. As pessoas resilientes conseguem não apenas amadurecer emocionalmente, como também ficam mais fortes depois de passar por uma fase negativa. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: olha, se você está enfrentando um momento negativo, eu quero te dar uma boa notícia. Quando esse momento passar, quando essa fase passar, você vai sair mais forte. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Você vai sair mais forte, você vai sair mais experiente, você vai sair com o caráter de Cristo mais formado, forjado em você. Aleluia! O texto de Mateus 15, a partir do versículo 21 que lemos, ele narra então que Jesus, chegando à região de Tiro e de Sidom, veio até ele. Ao chegar nessa cidade, uma mulher cananeia. E ela não vem devagar, ela não vem chegando de mansinha, mas ela vem gritando, ela vem desesperada, ela vem olhando para Jesus como a solução do seu problema, e ela então grita: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela diz: a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Porém, ao abordá-lo, ela se depara com uma resistência terrível de Jesus. E ele não atende ao seu clamor, ao seu pedido. E havia ali uma questão de nacionalidade, uma questão dela ser cananeia, dela ser uma mulher gentia. Então, havia ali uma rixa entre judeus e os gentios, os samaritanos. Então, olhando naturalmente o cenário, a resposta dessa atitude de Jesus, supostamente, né, era por conta da sua etnia. Mas vamos prosseguir para a gente entender o que Deus quer nos ensinar. E ele não apenas não a ouve, mas ele ignorou aquela mulher ao lhe pedir ajuda, como também negou socorrê-la. Daí por diante, então, essa mulher, ela teve que colocar em prática toda a sua resiliência, para quebrar toda a resistência de Jesus. E o mais tremendo é você olhar para esse cenário, e porque ela agora coloca em prática toda a sua resiliência, ela quebra então a resistência de Jesus. Ela consegue então
atrair a atenção do mestre, ela consegue atrair a atenção de Jesus e receber a bênção, ser agraciada, ver a sua filha agora sendo curada, sendo liberta desses espíritos imundos. E é isso que Deus quer nos ensinar nesta noite. Muitas vezes, o silêncio de Deus, a não resposta de Deus aos nossos clamores, vai ser com o propósito de despertar em nós uma resiliência, de despertar em nós como iremos lidar com aquilo que Deus está se comportando diante de nós, para ver qual é a nossa reação. Mas se você for resiliente, se você se permanecer firme, a bênção vai chegar, porque você vai tocar em Jesus de forma muito especial. É bom dizer que não era comum Jesus reagir dessa forma. Todas as vezes que Jesus era procurado, você vai sempre ver Jesus perguntando: o que queres que eu te faça? Você vai ver Jesus falando: você crê que eu posso realizar isso? Você vai ver expressões como que Jesus teve compaixão. Então não era comum essa atitude de Jesus. Então, se não era comum, tem algo que Jesus queria ensinar aqui, principalmente aos seus discípulos. Apesar da controvérsia dessa história, um detalhe que me chama a atenção é que Jesus, antes de ir para a região de Tiro e de Sidom, ele estava em Cafarnaum, próximo ao Mar da Galileia. E Mateus e Marcos descrevem que Jesus libertou a filha da mulher cananeia e logo após retornou para o pé do Mar da Galileia, onde ensinou e curou a muitos. Logo, isso nos leva então a entender que Jesus foi lá somente para realizar este milagre. Havia um propósito no pedido daquele socorro. É por isso que eu fiz questão de dizer que aquela atitude de Jesus não era comum quando alguém pedia socorro a ele. Agora, Jesus está em um lugar fazendo a obra do Pai e ele interrompe aquela obra para ir lá. Então você acha que Jesus ia parar o que ele estava fazendo, ir numa cidade cananeia. E Jesus, por ser filho de Deus e ser onisciente, logo ele tinha a capacidade de saber o que iria acontecer. Ele já sabia que ele ia para uma cidade, ele já sabia que haveria essa mulher ali. Então ele não pararia o que ele estava fazendo para ir para uma cidade, e apesar das respostas que ele deu, ele não queria abençoá-la. Porque depois ele volta para onde ele estava, ele volta a fazer o que ele estava fazendo, que era ensinar, que era curar, que era operar milagres da vida de outras pessoas. Então isso nos leva a entender que Jesus foi lá em Sidom, ele foi lá naquela cidade de Tiro, na região de Tiro, somente para mudar a história daquela mulher. Aleluia, aleluia. Então talvez muitos que estejam aqui neste culto estejam passando por situações terríveis, estão lutando, estão clamando a Deus, pedindo por socorro, mas assim como ele ficou em silêncio para aquela mulher, o que você teve até agora dele foi o silêncio. Talvez você esteja aqui nessa noite ou assistindo essa palavra e você se encontra exatamente nessa situação. Eu oro, eu clamo, estou pedindo socorro, eu estou gritando, eu estou desesperado, eu estou desesperada, e a única coisa que eu tenho de Deus é o seu silêncio. Meu Deus, será que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, irmãos? Será que tem pessoas aqui ou assistindo que está clamando por um socorro, por uma ajuda, por um milagre,
e está recorrendo à pessoa certa, mas ela não está respondendo? Será? E mais, além de Jesus ter ficado em silêncio e não respondê-la, os que estavam em volta dele, que eram os discípulos, também estavam indiferentes. E talvez você também está, além de ter o silêncio de Deus, você está enfrentando a indiferença daqueles que estão ao seu redor, que estão vendo o que você está passando, mas não estão nem aí para você. Meu Deus. E aí não tem jeito, irmãos. A nossa natureza humana fala assim: para, desista. Para que continuar? Para que caminhar? Para que ir para a igreja? Para que orar? Você está orando à toa. Ei, essas vozes não são do Espírito Santo. É o inimigo da tua alma que quer fazer você parar, porque ele sabe que tem algo grande de Deus vindo por aí para a sua vida. Ei filho, ei filha, em nome de Jesus, você que entrou aqui nessa noite, ainda que você esteja clamando, orando, ainda que você esteja pedindo por socorro, ainda que você esteja passando por situações e você não esteja vendo resposta, Deus está em silêncio, as pessoas estão indiferentes, Deus está dizendo para você: seja resiliente, não para, tem algo grande vindo por aí. E o inimigo sabe disso, ou ele pressente isso, e ele sabe que Deus não fica em silêncio quando alguém clama, e ele também sabe que quando Deus fica em silêncio, é porque Deus está provando a fé, é porque Deus está forjando, é porque Deus está trabalhando, é porque Deus está preparando você para o milagre. E tudo que Ele quer é que você pare, que você desista, que você entregue, sabe, o ministério, que você chute o balde, que você vá embora, mas em nome de Jesus, permaneça de pé, tem algo poderoso, grande vindo por aí. Eu estou te dizendo como profeta do Senhor, Deus não colocaria no meu coração uma palavra como essa, apenas para você ouvir. Eu quero dizer para você que eu não estou aqui pregando um discurso, eu estou entregando para você uma mensagem do coração do Pai. Então não desista, não pare, espera mais um pouquinho que tem algo poderoso de Deus vindo por aí. Então não desista, porque o Senhor está me impulsionando a dizer para você: não desista. Sabe por quê? Assim como ele chegou lá na região de Tiro e de Sidom, ele já chegou nessa cidade, ele já chegou nesta casa, ele já chegou nesse culto, ele já está recebendo a tua adoração, ele já está recebendo o seu clamor. Aleluia! E quando Jesus chega, amado, ainda que os comportamentos dele sejam estranhos ao teu olhar, no momento certo, ele vai liberar a bênção. Aleluia! No final da prova você vai sair mais forte, maduro, experiente, e o Senhor cumprirá o propósito dele em sua vida e através dela. Eu vou dizer para você, tudo que você está vivendo tem propósito. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, tem propósito. Não é o que a Bíblia diz em Romanos 8, 28, se não me falha a memória, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tem propósito. Ah, apóstolo, eu estou aqui nessa noite visitando essa igreja, eu não sou crente, então significa então que essa palavra não é para mim, porque eu estou na luta, eu estou na dificuldade, mas eu não sou crente. Pois é, você está na luta, na dificuldade, o negócio está difícil, está pensando em tirar a vida, você está sem esperança. Então eu quero dizer para você que essa palavra é para ti também. Isso significa que essas lutas, essas adversidades, está fazendo com que você esteja aqui, porque você já entendeu que só Jesus pode mudar a tua história. Então aceite a Ele, deixa Ele morar na sua vida, deixa Ele ser Senhor da sua vida, e você vai ver o que Ele vai fazer. E se está afastado, você conhece a palavra. Então volta para os caminhos. Talvez Deus está permitindo tudo isso para você fazer o caminho de volta. Mas se você está na presença,
é porque Deus tem um propósito com a obra que Ele tem na sua vida, e por isso que Ele está em silêncio, e por isso que Ele está permitindo que os que estão à sua volta estejam indiferentes. E enquanto o kairós dele, como foi já falado aqui no louvor, enquanto o kairós dele estiver em andamento, nada muda. Porém, isso não quer dizer que você tem que parar de clamar, que você tem que parar de buscar. Continue clamando, continue buscando, até que o milagre aconteça, aleluia. E essa mulher nos dá esse exemplo. Essa passagem da mulher cananeia mexe muito comigo, como eu já disse, por sua resiliência. E aí nós temos algumas lições para aprender com ela. A primeira lição que podemos aprender com a mulher cananeia é: ela já chegou fazendo a diferença, irmãos. Ela já chegou fazendo a diferença. Você quer atrair o favor de Deus sobre a sua vida? Chegue diante de Jesus fazendo a diferença. Porque ela, quando chega para Jesus, ela grita. Mas o grito dela não é sem propósito. O grito dela tem aqui uma revelação, porque quando ela chega gritando, ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por que ela já chegou fazendo a diferença? Para que a gente possa entender o fato dela ter chegado fazendo a diferença, é preciso lembrar que o Senhor, que Deus havia feito uma promessa nas Escrituras, que Ele enviaria o Messias, que Ele enviaria o seu Filho. E dentro dessa profecia, Ele deixou claro que Jesus seria descendente de Davi. Porém, diante de tudo isso, mesmo tendo Jesus nascido de Maria, que era descendente de Davi, o povo de Israel, como os escribas e fariseus, rejeitavam que Jesus fosse o Messias. Mesmo que Jesus vinha de uma mulher descendente de Davi, eles não queriam reconhecê-lo como filho de Deus. Embora Cristo tenha sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, anunciado o evangelho e realizado muitos milagres, os filhos de Israel consideravam que Jesus era somente mais um profeta, conforme está em Mateus 16:14. Então, a maior parte dos judeus, dos escribas e fariseus, esses realmente não tinha possibilidade alguma de crer que Jesus era o Filho de Deus. Alguns ainda o via como profeta, como alguém vindo da parte de Deus. Por quê? Porque ele operava os milagres, porque ninguém falava como ele falava, na sabedoria que ele falava. Então, no máximo que alguns atribuíam a Jesus, era que ele era alguém enviado de Deus, um profeta de Deus. É o máximo que se via. Porém, esta mulher, a mulher cananeia, o texto vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Apesar de ser estrangeira, de não ser judia, o que esta mulher ouviu sobre Jesus foi suficiente para que ela viesse a crer que Jesus era o Messias prometido, o descendente de Davi. Enquanto, isso aqui me chama a atenção também, enquanto a multidão que seguia Jesus, que via os milagres acontecendo, alguns até examinavam as Escrituras, e equivocadamente concluíam que Jesus era somente um profeta, e rejeitava ele como se fosse o Messias. Enquanto os filhos de Israel questionavam se Jesus era o Filho de Deus, era o filho de Davi, a mulher cananeia clamou com plena certeza: Filho de Davi. Filho de Davi. Embora Jesus tenha ficado em silêncio
E eu conjecturo que aquela chegada da mulher cananeia, de ter gritado e falado, filho de Davi, tenha mexido com ele. Por quê? Porque imagine comigo, Jesus vem para o seu povo, Israel, a sua linhagem, palavras e sinais testificavam de que ele era o Messias, o Cristo, mas é rejeitado pelo seu povo. Agora vem uma mulher estrangeira, desesperada pelo problema espiritual da sua filha, que apenas tinha ouvido falar, ela não estava vendo o que Jesus estava fazendo como os outros, mas ela estava ouvindo falar, e chega até Jesus clamando com uma expressão de reconhecimento de quem ele realmente era. A mulher não clamou por um mago, ou um feiticeiro, ou um curandeiro, ou um milagreiro, um médico, antes clamou pelo filho de Davi. É como se aquela mulher foi tão diferenciada, que embora os outros estavam vendo sinais e não crendo, ela só ouviu dizer, e ela creu que de fato Jesus era o Filho de Deus. A declaração de um judeu, ou de qualquer outra pessoa, como foi o caso da mulher cananeia, que ao chegar até Jesus e falasse, Jesus, filho de Davi, em outras palavras, é como se ela dissesse assim, Jesus, eu creio piamente que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim como Pedro deu a declaração, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está pegando aqui? Enquanto os outros estavam vendo sinais prodígios, estavam vendo as coisas acontecerem, até mesmo participando de ensinamento de Jesus, no máximo que eles atribuíam a Jesus era ser um profeta. Eles negavam a divindade de Jesus, eles negavam que Jesus era o Filho de Deus, mesmo que ele estava vindo de uma linhagem davídica. Porém, aquela mulher que era estrangeira, que não tinha a obrigação de crer nisso, e que só tinha ouvido falar de Jesus, teve fé para olhar para Jesus e dizer, Jesus, filho de Davi. Tipo, Jesus, tu és o Filho de Deus. Tipo, Jesus, tu és o Filho de Deus, e eu sei que o problema que eu estou passando dentro da minha casa, terrivelmente com a minha filha endemoniada, só o Senhor, como Filho de Deus, pode mudar essa história. É por isso que ela chegou de forma diferenciada diante de Jesus. Diante disso, diante das adversidades que enfrentamos, diante dos problemas que estamos às vezes tendo que enfrentar, a pergunta é para mim e para você, à luz daquilo que essa mulher nos ensina, a pergunta é então, quem é Jesus para você? Essa mulher nos ensina então como devemos chegar diante de Jesus quando precisamos de um socorro. Reino de Deus, não há lugar para o talvez e para a incerteza. Se você quer desfrutar do milagre de Deus, das bênçãos do Senhor, do favor de Deus, não podemos comparecer diante de Deus com dúvida, com incerteza. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele vai dizer, importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você está entendendo, meu amado? Chegar diferente para Deus num clamor é já dizer para Ele e deixar claro qual é a sua visão diante dEle. Meu Deus do céu, isso muda tudo. Tem uma frase, que eu vou encerrar esse ponto com ela, que é uma frase que até andaram colocando em camisas há muitos anos atrás, que diz assim, expressa e resume essa parte da mensagem: não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. Faça isso e você vai ver
como as coisas vão ir para um outro nível. Porque aí você vai mostrar para Deus que você já está pronto para passar de fase. Aleluia. Em segundo lugar, segunda lição, ela soube lidar com o silêncio de Jesus e a indiferença dos discípulos. Jesus não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a. Tipo, essa mulher está gritando atrás de nós, manda ela embora logo, ela está atrapalhando a gente, é isso. Com certeza Jesus ouviu o clamor daquela mulher, mas o texto diz que ele ficou em silêncio. Então nós podemos conjecturar que este silêncio pôs à prova a fé da cananeia. Contudo, esta mulher se manteve firme diante do propósito que buscava: a cura, a libertação da sua filha. Por certo, já não suportava mais ver a sua filha naquele sofrimento. Ou seja, mesmo diante do silêncio de Jesus, ela permanece focada no seu propósito. Será que isso nos ensina alguma coisa? Muitas vezes, diante dos nossos desafios, clamamos a Deus, e assim como aconteceu com esta mulher, a resposta que temos de imediato é o silêncio de Deus, como já falamos. É provável que muitos de nós desistiria de continuar buscando pelo nosso milagre. Possivelmente nós veríamos o silêncio de Deus como um descaso. E eu venho até esse homem, reconheço quem ele é, chego desesperada, gritando, informo a ele qual o motivo do meu clamor. Eu estou dizendo para ele que a minha filha está terrivelmente endemoniada e a única coisa que eu tenho é o silêncio. Eu vou embora. Esse aí é o Jesus que falaram aí, que eu ouvi dizer? Mas não. A resiliência dela é algo fantástico. Ela continua. Ela está perseverando. Mas será que a gente faria o mesmo? Ou será que a gente desistiria? O que a mulher fez, sabe o que ela fez e o que você deve fazer? Ela ignorou toda aquela circunstância. É preciso estar alerta para algo nisso aqui. Nem sempre, escute bem, nem sempre o silêncio de Deus é sinônimo de um não. Vou repetir. Nem sempre o silêncio de Deus é um não. O silêncio de Deus sempre tem um propósito, ele tinha um. Esta mulher nos ensina que mesmo no silêncio de Deus, devemos permanecer firmes no propósito que estamos buscando. Aleluia. Então, em nome de Jesus, permaneça firme. Se Deus está em silêncio, permaneça firme. E aqui lembro de uma das canções da Cassiane, que ela vai expressar, o poeta vai expressar, e isso é uma revelação na minha ótica. Quando ele está em silêncio, ninguém sabe, só poucos, vamos lá. Eu vou falar o porquê, vai ficar mais fácil para lembrar. Quando ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Viu? Fala, o silêncio de Deus, fala para quem está do seu lado, o silêncio de Deus não é um não para você. Fala, o silêncio de Deus é porque ele está trabalhando em seu favor. Eita, glória a Deus. Aí, como não se bastasse, ela encontra a indiferença dos discípulos. Além do silêncio, ela teve que lidar com a indiferença dos discípulos, que, irritados com o grito, com o clamor dela, pediram a Jesus para despedi-la. Não tiveram o mínimo de compaixão para com aquela mulher. E quantos que estão ao nosso redor,
que muitas vezes se comportam de forma semelhante, ficam incomodados conosco, são indiferentes e não fazem nada para nos ajudar e ainda querem atrapalhar de Jesus nos abençoar, querendo nos desviar do foco, não é assim? O que ela fez, e aqui a gente aprende, ela ignorou aquela circunstância, ela ignorou a indiferença, ela não deixou que a indiferença dos discípulos tirasse ela do foco, ela está firme, a resiliência dela estava fazendo ela permanecer firme no foco, aleluia. Então, em nome de Jesus, mantenha-se firme diante do silêncio de Deus, ignore os indiferentes, na hora certa a vitória vai chegar, aleluia. Lembre-se que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã, espere no Senhor, espera nele, porque ele virá em teu favor, aleluia. A terceira lição que nós aprendemos com esta mulher é que, apesar da resposta de Jesus, ela não desistiu e perseverou. Essa é a lição que você tem que aprender aqui nessa noite. Perseverar. Perseverar. Jesus disse para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em resposta ao pedido dos discípulos, Jesus disse que seu compromisso era apenas para com as ovelhas perdidas de Israel, deixando entender que não poderia atendê-la por sua condição gentia. Jesus dá motivos suficientes para que a mulher cananeia se chateasse e desistisse de vez, de continuar pedindo pela libertação da sua filha. Mas não foi o que ela fez. Não foi o que ela fez. Por certo, ela tinha consciência de que o fato dela ser cananeia seria uma barreira para Jesus atendê-la. Ela sabia que não era fácil. Eu creio que ela tinha essa consciência que o que aguardava para ela era aquelas reações que Jesus teve. Ao invés de desistir, ela perseverou, demonstrando para Jesus que sua convicção de quem ele era estava firme, mesmo diante do silêncio, mesmo diante dos discípulos serem diferentes, mesmo de Jesus falar que ele estava ali para se importar mais com os filhos do que com os estrangeiros. Ela continua perseverante, focada e dizendo para Jesus com a sua ação: não adianta, eu continuo crendo quem tu és e só saio daqui com o meu milagre. O senhor pode ficar em silêncio, seus discípulos podem ser diferentes para mim, o senhor pode dizer que primeiro o senhor vai cuidar dos filhos, não, você pode dizer o que o senhor quiser, mas aqui eu vou permanecer firme, até o Senhor olhar para mim e fazer com que a minha filha seja liberta, porque eu continuo crendo que tu és o único que pode libertar a minha filha, aleluia. Meu Deus do céu, que coisa linda, irmãos. Jesus está esperando que essa mulher vá embora, que ela ficasse chateada, e ela vai só surpreendendo Jesus, só surpreendendo. E aí nós precisamos aprender, porque muitas vezes diante das adversidades, quando clamamos a Deus, Ele se comporta como se não nos fosse atender. E creio que quando Deus age desta forma, Ele está testando a nossa fé, Ele quer ver até onde vamos, está testando a nossa resiliência, se vamos logo desistir, se vamos chutar o balde, ou se vamos fazer como a mulher cananeia, perseverar até que Ele nos atenda. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Permaneça com fé. Não desista até que o milagre aconteça. Quando estamos em guerra, nada pode tirar o nosso foco. Grave isso. Quando você estiver diante de uma guerra, diante de uma adversidade,
Não deixa nada tirar o seu foco de Jesus, autor e consumador da sua fé. Isaías 64:4 vai dizer: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Viu? Espera, que o Senhor está trabalhando em seu favor. Quarta lição: ela fez um pedido de socorro diferenciado. Essa mulher é diferenciada mesmo, irmãos, meu Deus do céu. Ela chega gritando, ela chega pedindo socorro, ela tem o silêncio de Jesus, ela tem a indiferença dos seus discípulos, ela tem uma resposta de que ele não vai atender antes ela, se não for os filhos. Aí ela vai mais uma vez, Carlos, e surpreende Jesus. Muitos de nós já teríamos metido o pé, já teríamos reclamado, falado que Deus é esse. Essa mulher, mais uma vez, surpreende Jesus. Sabe o que ela faz? Diz o texto, no versículo 25: então chegou ela e a adorou, dizendo: socorre-me. Meu Deus. Após a mulher cananeia ter como resposta o silêncio de Jesus e ter ouvido que ele não poderia atendê-la devido à sua condição, ela continua a sua jornada em busca da libertação da sua filha e reage de forma inesperada. Ela pede por socorro, porém este pedido de socorro não foi comum, mas foi diferenciado, pois veio acompanhado de uma atitude de adoração. Ela reagiu à aparente rejeição de Jesus com rendição e não com murmuração. Ela enfrentou a sua provação de maneira extraordinária, adorando ao Senhor. Meu Jesus. Irmãos, conhecendo um pouco de Jesus, que eu disse para você aqui, que para mim, já a maneira que ela chegou para ele já era o suficiente para ele atendê-la. Mas como ele tinha um propósito de ensinar para os seus discípulos o que era servir, o que era crer no poder dele, eu imagino que Jesus já estava dentro dele se explodindo, querendo atender aquela mulher, mas ele sabia que tinha mais coisas dentro dela para ensinar o discípulo. Ele sabia que hoje eu ia pregar para você essa palavra, e tantos outros pastores, profetas, pregadores, que ao pregar essa mensagem, traz essa ótica para você. Ele sabia que esta palavra serviria, que ainda que Deus fique em silêncio, ainda que haja indiferença, ainda que pareça que Ele não vai nos responder, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de sair da igreja, ao invés de largar tudo, é falar: Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor. Senhor, me socorre. Meu Deus. Pedir socorro, irmãos, qualquer um pede. Qualquer um pede socorro quando está em uma situação de desespero. Mas a questão é que muitos apenas se manifestam para Deus para lhe pedir socorro, porque só estão interessados no milagre que Ele pode fazer, mas são incapazes de adorá-lo. E não apenas lhe pediu socorro. Por isso que eu olho para essa mulher e vejo uma mulher diferenciada. Ela não estava apenas querendo tirar de Jesus uma libertação, de experimentar um milagre. Ela sabia que em primeiro lugar se busca o reino de Deus. Ela sabia que em primeiro lugar ela tinha que dizer para Jesus como ela o via. Ela sabia que é adorando ao Rei dos Reis
que Ele abre as comportas dos céus para nos abençoar. Você tem adorado a Deus na luta, na dificuldade? Você de fato segue o conselho do poeta que está na eternidade agora, chamado Lázaro, que dizia que é passando pela prova, dando glória a Deus? Você segue o conselho de Cassiane, mais uma vez, você está dando Cassiane aqui, né? Cassiane, ó, te dando uma moral, hein? Então louve, simplesmente louve. Tá cansado, chorando, louve. Precisando, louve. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, livrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Olha aqui para mim. Pode acender a luz de novo. Você acha que como fica Deus no seu trono, olhando para você? Você pode ter rido aqui, como as minhas filhas riram de mim aqui, agora que eu estava assim. Mas é porque eu tenho um propósito para falar com isso aqui. Imagina Deus no seu trono, sabendo que você está passando uma luta ferrenha, o negócio está difícil, sabe que você está no vale da sombra da morte, que sabe que o negócio está difícil, você está. Sorrisão no rosto, e o céu na terra, né? A guerra está do seu lado e tu está, né? Simplesmente louve, teu louvor, meu louvor invade os céus. Aí Jesus vai na frente, Ele abre os caminhos. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Você está vendo como a gente tem lições para aprender com essa mulher? Se quisermos atrair o favor de Deus, a fim de obtermos vitória em nossas guerras, devemos adorá-lo e não apenas lhe pedir socorro. Adore. Adorar a Deus quando Ele está nos abençoando é fácil, mas adorar a Deus quando Ele fica em silêncio, ou quando a sua resposta indica que Ele não irá nos atender, é somente para quem é diferenciado. Seja alguém diferenciado. Ela reconhecia que de fato Jesus era quem Jesus era, e que somente Ele poderia libertar a sua filha e mudar a história da sua família. Quando reconhecemos quem Jesus de fato é, somos levados a adorá-lo, pois Ele é o único digno de ser adorado. Aleluia. Em quinto e último lugar, a última lição. Jesus, depois disso tudo, diz para ela assim, quando ela faz esse ato de adoração. Agora olha só, olha como que parece que Jesus está massacrando essa mulher. Essa mulher está prostrada, adorando a Jesus, pedindo por socorro. Ela já estava gritando, e agora está pedindo por socorro. Aí Jesus fala para ela assim, ó: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmão, tu tem noção o que envolve essa história? Aí ela vem de novo e surpreende Jesus. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus se rende, irmãos. Aí Jesus não tem mais o que fazer, e a única coisa que ele tem que fazer é o que ele fez. Diz o texto: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé,
seja conforme você deseja. E o texto diz: e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Agora veja bem, Jesus dá a última cartada para fazer aquela mulher desistir, mas a capacidade de resiliência daquela mulher era extraordinária. Desta vez a resposta de Jesus foi dura e humilhante diante do desespero e da crise familiar daquela mulher. E mesmo ao ouvir que Jesus precisava antes cumprir a sua missão com os filhos e que não poderia tirar o pão, que era direito dos filhos, para dar aos cachorrinhos, ela deu uma resposta que vai além das barreiras morais, históricas, étnicas e etc. A mulher estava focada, tão focada no objetivo de ver a sua filha sã, que ela mais uma vez reage de forma surpreendente. Aquela resposta humilhante de Jesus, sabe como? Se humilhando mais uma vez e dizendo: até os cachorrinhos come das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em uma atitude sobrenatural, de uma fé sobrenatural, ela entende que mesmo as migalhas seriam suficientes, que mesmo as migalhas de Jesus, embora Jesus não dá migalha, mas pelo contexto do que está acontecendo aqui, é como se ela dissesse para Jesus: assim como os cachorrinhos comem das migalhas dos seus donos, a migalha que o Senhor liberar para mim vai ser suficiente para Jesus, para minha filha ficar liberta. É por isso que Jesus fala para ela assim: mulher, grande é a tua fé. É como se Jesus falasse para ela: eu já fiz de tudo para você ir embora. Aí é por isso que eu estou dizendo para você que para mim a maior revelação ele está ensinando os discípulos, porque em outras palavras ele está dizendo para os discípulos assim: olha, quantos lá por menos foram embora? Quantos por menos lá não creram quem eu sou? Quantos lá por menos já estavam murmurando? Mas esta mulher mostra para vocês e para mim uma mulher com uma fé extraordinária. Meu Deus. Ela deixa Jesus impactado e de mãos atadas. Irmãos, que privilégio essa mulher teve. Pensa aqui comigo. Nós somos muito pequenos, concorda comigo, para deixar Jesus impactado, para surpreender Jesus, mas aquela mulher estrangeira conseguiu. É como se vocês que são crentes em Jesus não crescem, mas entrassem uma ímpia aqui e crescem. Aquela atitude atingiu o coração misericordioso de Jesus. Ele não tinha outra alternativa a não ser curar e libertar a sua filha, e enaltecer a sua fé. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante a sua filha foi curada. A narrativa de Marcos neste final é ainda mais tremendo, porque ele vai dizer lá no capítulo 7, versículo 29, então ele lhe disse, por causa desta resposta, isso aqui é tremendo. O livro de Marcos também narra essa história, e lá ele vai dizer que Jesus disse isso por causa desta resposta. Qual a resposta? Os cachorrinhos também comem da migalha que cai dos seus donos. Por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. É também emocionante lermos em Marcos 7,30, que relata o momento do encontro da mulher cananeia com a filha totalmente liberta do espírito demoníaco. Diz o texto: e indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Aleluia. Oh, rabandarabasharakatarabandarabashai. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, o louvor aqui em cima. Como reagiríamos se tivéssemos recebido essa resposta de Jesus, hein? Como você responderia se Jesus falasse para você: ei, eu não tenho como tirar aquilo que eu tenho para os filhos para dar aos cachorrinhos, e você fosse de alguma forma comparado a um cachorrinho, uma cachorrinha? Fala para mim, como você reagiria? Será que deixaríamos o nosso orgulho falar mais alto? Será que ficaríamos aborrecidos com Deus por sermos comparados com cachorrinhos e voltaríamos para casa com o orgulho ferido sem a vitória? Não há dúvidas que muitos diriam: não,
Agora Jesus exagerou, agora ele brincou comigo, ele venceu, eu vou embora, deixa a minha filha mesmo como está, porque depois de tudo que eu ouvi, eu prefiro ir embora. Mas não foi essa atitude que a mulher tomou. Ela nos ensinou que o segredo que pode surpreender, impactar Deus e mudar o seu coração a nosso favor é a humilhação. Deus não resiste quando nos humilhamos a Ele. Por isso o apóstolo Paulo disse: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. É por isso que Davi disse que é um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Assim como aquela mulher, ao chegar em casa, o milagre já tinha se manifestado. Eu profetizo em nome de Jesus: receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Mas você vai precisar aprender com ela. Você vai ter que aprender com ela. Você vai ter que chegar diante dele de forma diferenciada. Você vai ter que chegar diante dele dizendo assim, em atitude: Senhor, eu sei quem tu és. É como se você chegasse para Deus como Jó. Depois de tantas lutas que você conhece a história de Jó. E se a crente não conhece, está perdendo tempo. Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará entre a terra. Você vai ter que aprender com essa mulher a lidar com o silêncio de Deus. Você vai ter que aprender com ela a lidar com as indiferenças e manter firme na fé. Você vai ter que aprender que ainda que tudo pareça que não tem solução, você vai adorar ao que vive e reina para todo sempre. Você vai exaltar ao Senhor. Você vai engrandecer a Ele, para que você diga para Ele em ação, em ações, dizendo o seguinte: eu não te adoro pelo que o Senhor pode fazer, mas eu te adoro e te louvo pelo que tu és. Oh, rabacharacatarabadarabachai, rabanchuricote cantarabadarabaxarabadarabachai. E você vai dizer para Ele: Senhor, ainda que seja a migalha, eu me humilho diante da Tua presença, Senhor, porque eu sei que Tu és o único que pode mudar a minha história. E você vai ver Jesus falando para você o que Ele disse para aquela mulher: grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Vai, porque o teu milagre já foi liberado. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor? A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.